Oi, gente, olha aí, hoje nós recebemos novamente a jurista, professora. Aliás, se eu for dar todo esse currículo maravilhoso dessa querida, a gente vai aqui, vamos falar de um assunto mega importante, tanto quanto essa carreira da nossa querida Ana Bernal. Seja bem-vinda novamente nesse Obrigada. Bastidores agora, Obrigada. Ana. Que legal tê-la com a gente aqui de novo. Ana, você voltou para cá, olha pessoal, para comemorar esse mês, nós estamos comemorando o mês todo desse tema, né? Que é um tema mega importante. Esse ano, no dia 7 de agosto, foi comemorado 20 anos da Lei Maria da Penha, é isso mesmo, Ana? É isso mesmo, 20 anos em dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha fez 20 anos e o mês inteiro dedicado ao tema prevenção da violência doméstica contra a mulher. E você tem uma experiência vasta nesse tema. Eu queria entender qual a mudança com a criação da lei, né, em termos estatísticos, em termos de conhecimento, até mesmo das mulheres terem essa proteção. Olha, Ricardo, nós começamos a lutar, quando digo eu, inicialmente sozinha, a lutar pelos direitos das mulheres, antes da lei, em 2006. E eu percebi que a luta minha era muito pequena, sozinha, porque as mulheres não tinham conhecimento dos seus direitos e naquela época sequer tinham direitos. Tinham, porque a Constituição Federal já havia equiparado a mulher ao homem, mas nós não tínhamos uma lei que amparasse efetivamente os direitos da mulher. Precisamos de um incidente que foi a Maria da Penha sofrer 2 tentativas de homicídio, que na época ainda era homicídio, para se socorrer dos tribunais internacionais, e o Brasil foi então condenado e teve que instituir a Lei Maria da Penha, hoje considerada uma das melhores e mais modernas leis do mundo. Uau. E para nós foi um marco civilizatório, por quê? Não só porque a mulher começou a ter visibilidade como direito em si, mas também nós tivemos a oportunidade do Brasil nos dar, a nós mulheres, os direitos humanos que até então não tínhamos. E a partir daí, a Lei Maria da Penha, ela veio não só para punir o agressor, mas ela trouxe prevenção à violência doméstica e familiar, que isso é um dos temas mais importantes hoje para debatermos, em razão de que essa prevenção não está tendo efetividade. Haja vista os números do feminicídio que você me perguntou. Números. Foi. Eles continuam gradativamente aumentando. Estão aumentando. Aumentando. Mesmo depois de 20 anos de pesquisas, de buscas, de lutas. Pois é. O que você caracteriza, Ana, esse aumento desses 20 anos? Porque, teoricamente, com a lei teriam mais denúncias, teriam mais pessoas, né, se protegendo. É que entre a lei e a realidade existe um abismo enorme. Porque nós temos uma lei moderna, mas veja, se isso não for introjetado na consciência do ser humano, nada muda. Praticamente todos nós, e quando eu digo todos nós, homens e mulheres, crescemos em lares machistas. Então nós temos esse viés carregadíssimo de sermos machistas. Nós, mulheres, também somos machistas. Se eu fui criada num lar machista, Sim. eu reproduzo também atitudes culturalmente. Você falou muito bem. A nossa cultura brasileira, não é só no Brasil que existe, mas no Brasil muito mais acirrado, tanto que ele está no 5º lugar no ranking mundial do país que mais tem violência contra a mulher. Então, se nós tivéssemos que escolher, nós mulheres, um país para morar, em questão de segurança, não escolheríamos o Brasil. Mas, claro que nós evoluímos, não podemos dizer só que temos números ainda muito altos, o feminicídio continua aumentando, mas temos sim conquistas muito significativas que nós precisamos falar. A própria lei do feminicídio. Sim. Quando nós não tínhamos sequer a lei do feminicídio, nós não sabíamos sequer quantas mulheres morriam em razão do gênero. Foi a partir dessa lei que nós começamos a compilar e a poder trazer esses números pelo sistema de informação de mortes, que é o SIM, e hoje nós sabemos. Então, o ano passado nós tivemos 1.475 mulheres que morreram em razão de ser mulheres. Cada vida importa e é muita mulher morrendo em razão do feminicídio. Caramba! E, Ana, a gente pensa num país Brasil, ele é gigante. Gigante. Né? Então, acho que até, penso eu, que seja até uma dificuldade grande de conseguir ajudar todo mundo por essa dimensão física que nós temos. Vocês têm índice de qual estado é maior o número de feminicídio ou mesmo até de qualquer outra maldade contra a mulher?
O Acre sempre veio se Um negócio desse tamanho. despontou na questão da violência, comparativamente, o tamanho ou o número de mortes. O Acre foi sempre um dos estados em ascensão e no ranking. Mas nós agora em São Paulo estamos quase batendo esse número. Também pelo tamanho, Sim. mas não podemos esquecer que os últimos números, olha, a mídia nos traz isso quase todos Sim, os dias, sim. né? De que em São Paulo temos uma intensificação da morte da mulher em razão do gênero feminicídio. Isso porque o feminicídio hoje é considerado um crime hediondo. Então crime hediondo, para quem não sabe, é o crime mais grave que existe Sim, no Brasil. sim. Sem fiança, sem nada. Exato, e ainda assim, hoje a pena pode chegar a 40 anos de prisão. Mas é aquilo que eu falei lá atrás, entre a lei e a cultura, ou seja, a prática, existe um abismo. Por quê? A pessoa, na hora que está praticando o ato, ela não pensa se vai ficar presa 20 ou 40 anos. Aliás, Por quê? nem Culturalmente... acredita que vá para prisão, não é isso, Ana? Exato, você falou no ponto mais importante. O agressor acredita na impunidade. Pois é. Por que ele acredita? Culturalmente, eu acredito, né, Ana? Culturalmente, Eu sou sim, homem, exato. eu mando, não é isso, Ana? Perfeito, você falou tudo. É esse poder que ele acredita ter sobre a mulher, e a mulher se sente muito submissa por uma questão cultural, a forma como nós somos criadas. Então, essa regrinha da mulher sempre se sentir desfavorecida e o homem sempre se sentir potencializado, leva a exatamente isso que você falou. Ele se sente no poder. Ora, se o homem se sente no poder na relação e no poder em relação à mulher, ele entende que pode dispor daquela mulher como ele quiser e da forma que ele quiser. Então ele entende que quem tem direito a pôr ponto final numa relação, por exemplo, é ele, não a mulher. Sim. Quando eu quiser, eu homem, eu termino, você não tem razão para terminar. E muitos feminicídios ocorrem justamente quando a mulher põe o ponto final nessa relação, porque ele entende que isso compete a ele e não a ela. Quando que uma mulher pode imaginar ali, Ana, que o relacionamento dela é tóxico, que faz acontecer, inclusive, chegar até algo extremo como este? Nossa, Ricardo, isso é perfeito, essa pergunta. Nós temos um grupo que apoia mulheres em situação de violência doméstica, que eu fundei antes da pandemia, justamente para levarmos conhecimento dos direitos da mulher. E hoje acolhemos mulheres em situação de violência, e um dos principais pontos que nós sempre reforçamos no grupo é justamente identificar qual o tipo de relação que essa mulher tem. E também por questões culturais, quando o homem começa a ter as primeiras denúncias de que é um relacionamento abusivo, o que essa mulher entende? Ela entende que é o jeito dele. Ela não entende que isso é uma agressão. Então, isso começa muito sutil, com a limitação dos seus direitos. Isso começa com a questão de você não vai sair com essa saia, você não vai sair com esse batom, você vai parar de trabalhar, eu vou suprir tudo que você precisa, eu vou cuidar de você. Afasta a mulher da sua rede de apoio, dos seus familiares, dos seus amigos, do seu trabalho, para que ela fique subjugada a ele e ele possa manipulá-la de uma forma que ninguém consegue mais. Muitas vezes as pessoas de fora percebem, mas ela não consegue entender que aquilo seja uma manipulação. Ela entende que isso é cuidado, porque é isso que ele passa para ela. E ela vive numa gangorra. Hoje ele é bonzinho, Sim. Amanhã ele agride essa mulher, começa normalmente com agressões verbais, manipulação, e aí vai escalonando. E o índice de mulheres que mais sofrem são aquelas que não trabalham fora, ou isso é mito? Quais seriam o índice de mulheres, qual profissão, ou qual não profissão, ou qual profissão caseira que teria mais índice hoje no Brasil? Ricardo, a violência doméstica contra a mulher, ela é democrática. Qualquer mulher está sujeita a sofrer violência doméstica familiar. Não importa a renda, não importa a classe social, nós até costumamos dizer, a violência doméstica chegou na cobertura. Não tem. O que temos? A mulher, isso nós percebemos no nosso grupo também, os índices apontam isso, a mulher preta sofre mais. Além da violência doméstica, ela também sofre o preconceito por ter uma cor diferente, que é um absurdo, mas ainda acontece. Ainda 2026. Gente. Exatamente. Agora, todas as mulheres estão sujeitas a isso. O que leva a mulher a sofrer uma violência doméstica não é a classe social ou a falta de renda. O que leva a ela é a fragilidade que a mulher tem.
Normalmente vem de um lar que já foi abusivo, ela já foi manipulada pelo pai, pelo avô, pelo tio. Ela entende essa manipulação como uma coisa normal. E como que ela pode, Ana, né, aproveitando esse mês de agosto, que nós estamos comemorando os 20 anos, e eu acho que não tem que só fazer festa, né? Tem que continuar a luta, porque 20 anos ainda é um bebê, nesse caso, no Brasil, pelo que a gente conhece aí dos índices de mulheres com feminicídio hoje. Quando que ela começa a observar, você falou, e queria saber como que ela pode se proteger agora. Primeiro, em relação ao grupo que você tem. Tem algum site, algum... Tem o Limite do Amor no Instagram, os nossos atendimentos são todos online. Iniciamos presenciais, mas nós não conseguimos atender, porque na pandemia começamos a receber pedidos de ajuda, mulheres que estavam em Nova York, em Portugal, Uau. sofrendo violência doméstica no Nordeste. E como foi a forma que a gente encontrou de ajudá-las e acolhê-las? De forma virtual. Então, os nossos atendimentos lá pelo Instagram, o Limite do Amor, tem lá um link que a pessoa clica, vai gerar uma ficha e uma das nossas voluntárias vai entrar em contato com essa mulher. Legal, tá aqui embaixo, o pessoal de casa tá acompanhando, mas só fala pro pessoal então, o endereço @ o Limite do Amor. Então, gente, olha, entra lá, siga também, porque você pode ajudar muitas pessoas, muitas mulheres, adolescente também hoje em dia, né? Tem muitos, né? Aliás, está crescendo também. Pois é, Ricardo. eu vejo isso. Então, não é só, né, pessoas com mais idades, pessoas com menos recursos emocionais, financeiros e conhecimento. Toda mulher, aliás, acho que a mulher hoje tem muito mais força que o homem, né? Se unindo, ela consegue muito mais. Sim. E lei, como que ela tem acesso à lei, o que ela tem direito nessa lei, onde que ela encontra, para que a gente possa divulgar o máximo que a gente puder, e você colocar esse vídeo aí para rodar, para que mais mulheres tenham acesso à importante Lei Maria da Penha, que infelizmente no nosso país precisou de uma mulher sofrer, a Maria da Penha, obviamente, sofrer o que ela sofreu para que se criasse uma lei. Exato. A Lei Maria da Penha tem toda a programação e toda a proteção para essa mulher. Medidas protetivas, delegacia especializada da mulher, que são chamadas as delegacias da mulher ou DDM. Temos tantas quantas precisamos? Não. Tem cidades que elas funcionam, a delegacia da mulher, só de dia. Como se à noite a mulher não tivesse uma agressão. Estamos então, bebês ainda. Isso. Então, nós temos sim conquistas. A Delegacia da Mulher foi uma conquista gigante. Por quê? Aqui em São Paulo, por exemplo, que eu conheço muito bem, a Casa da Mulher Brasileira, ela compila todo tipo de apoio para essa mulher. Então, ela tem ali o judiciário, ela tem a polícia, ela tem o juiz, ela tem a promotora, ela tem a defensoria pública e tem ainda uma sala de acolhimento para os filhos. Quando ela precisa tirar os filhos desse ciclo de violência, ela é recebida ali. Vai ser encaminhada, se não puder voltar para o seu lar por uma questão de risco, para abrigos, onde ninguém conhece esses endereços, para que ela fique protegida. Então, é uma porta aberta para essa mulher se socorrer e, de fato, as delegacias das mulheres são o melhor caminho para ela poder pedir ajuda. Não apenas as delegacias, ela pode pedir ao Ministério Público, à Defensoria Pública, grupos de apoio como nós, tem inúmeros grupos de apoio, ONGs que trabalham de forma voluntária, assim como nós, para auxiliar essa mulher a sair do ciclo de violência. O que a mulher precisa para além disso? Ter uma rede de apoio. O que significa uma rede de apoio que muitas mulheres acabam não entendendo? Quando você se relaciona com alguém e esse homem é abusador e ele começa a te afastar dos teus amigos, dos teus familiares, do teu trabalho, não aceite isso. Porque se você está isolada, mulher, você é uma vítima em potencial. Por quê? Ele começa a te manipular, primeiro que você não consegue perceber, porque é aquilo que eu falei agora há pouco, a gangorra. Hoje ele te maltrata, te dá um tapa, depois ele te convida para jantar, te dá flores, te dá um chocolate, pede desculpas, você acredita e volta à relação normal, ao romantismo, por mais alguns dias. 2 ou 3 dias depois, ele volta a te agredir. E como você percebe isso? Se você tem uma pessoa dessa rede de apoio, uma amiga, um parente, que sabe que você está nessa relação, essa pessoa tem condições de identificar esse comportamento, que você não sabe, não identifica naquele momento, porque você está envolvida na relação e você ama, gosta. E quando a gente ama, a gente gosta, a gente faz de tudo para manter uma relação. E o importante falar, Ana, para o pessoal que está nos assistindo, para você, mulher que nos assiste, né, que graças a Deus espero que não esteja passando por isso, mas que de repente conheça alguém, né, que não é só o marido, é o pai, o filho, o vizinho, não é isso mesmo? Isso mesmo, perfeito. Aliás, é muito recorrente também
não só de baixo para cima, ó, pai, tio, marido, companheiro, mas também de netos para avós, que é a violência doméstica do mesmo jeito. Então, tem avós, por exemplo, que tem uma aposentadoria, e hoje nós temos muitos jovens, nem, né, o neném, Sim. nem trabalha, nem estuda, e o que esses jovens, alguns deles fazem? Se socorrem da aposentadoria dessa avó, consomem todo o dinheiro dessa avó, que isso é uma violência patrimonial, e deixam essa avó na escassez. Essa avó que tem uma aposentadoria passa a depender desse neto que lhe extrai todo o dinheiro e ela não tem dinheiro para sobreviver. Muitas delas ficam em situação de miserabilidade. Isso ocorre muito, Uau. muito, que é violência patrimonial. Porque a violência contra a mulher não é só física. Embora a mulher tenha só praticamente identificá-la quando é a física, mas antes disso já veio a verbal, a patrimonial, a sexual, a psicológica, que é mais grave, porque ela é silenciosa, ela não aparece. Então, tudo isso leva a um combo que muitas vezes, se a mulher não estanca, escalona e vai ao ponto máximo, que é o feminicídio. Meu Deus, olha aí, gente. Amar, Ana, tenho certeza que vai concordar comigo, é cuidar e não abusar, Sim, não é? claro, Amar é importante. claro. Então, dizer que ama abusando, não ama. Não Não ama. é? É respeito, né? Se não há respeito na relação, sempre me perguntam qual o ponto que a mulher identifica? Respeito, gente. Em qualquer relação, muito mais na relação amorosa, entra-se numa relação amorosa por confiança. Se você perdeu o respeito, acabou a confiança, acabou o respeito, não existe relação. Ponto final. E se alguém quiser falar contigo, entra no seu No Instagram. meu Instagram, advogada Ana Bernal, no Facebook, Ana Bernal, no LinkedIn, Ana Bernal. Estamos aí nas mídias. Gente, olha, vamos comemorar a ajuda às pessoas, não a lei. Acho que É a lei não tem que comemorar porque não deveria ter, né? Não. Temos que comemorar a importância dela para a ajuda às mulheres. Então, olha, Ana, brigadão por esse bate-papo de Obrigada, bastidor aqui Ricardo, com a muito gente. obrigada. A luta continua, como você falou agora há pouco. Será um prazer tê-la sempre com a gente. Muito Gente, ó, obrigada. divulgue, vale a pena. A gente vai colocar aqui embaixo depois para vocês todos os endereços possíveis para você entrar em contato, para você divulgar, tá bom? Então espera aí, a gente vai estar voltando com muito mais bate-papo aqui. Inclusive a Ana vai voltar com a gente.